Graça e paz, queridos. Boa noite. Vamos para a palavra do Senhor. Você que tem a sua Bíblia, toma ela, por gentileza, nas mãos. Abra comigo no livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 3. Eu vou arredar aqui para ficar fácil de você que não trouxe acompanhar no telão. 2 Reis, capítulo 3, a partir do versículo 1. Podemos ler? Eu vou ler daqui também. Jorão, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá. E reinou 12 anos. Fez o que o Senhor reprovava, mas não como seu pai e a sua mãe, pois derrubou a coluna sagrada de Baal, que seu pai havia feito. No entanto, persistiu nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Levara Israel a cometer, e deles não se afastou. Ora, Messa, rei de Moabe, tinha muitos rebanhos e pagava como tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros e Alã de 100.000 carneiros. Mas depois que Acabe morreu, o rei de Moabe rebelou-se contra o rei de Israel. Então, naquela ocasião, o rei Jorão partiu de Samaria e mobilizou todo o Israel. Também enviou esta mensagem a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe rebelou-se contra mim. Irás acompanhar-me na luta contra Moabe? Ele respondeu: sim, eu irei. Serei o teu aliado. Os meus soldados e os teus soldados, os meus cavalos e os seus cavalos, um só exército. E perguntou: por qual caminho atacaremos? Respondeu Jorão: pelo deserto de Edom. Então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom. Depois de uma marcha de 7 dias, já havia acabado a água para os homens e para os animais. Exclamou então o rei de Israel: e agora? Será que o Senhor ajuntou a nós os 3 reis para nos entregar nas mãos de Moabe? Mas Josafá perguntou: será que não há aqui profeta do Senhor para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro do rei de Israel respondeu: Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias. Em outras traduções vai dizer que ele deitava água sobre as mãos de Elias. Josafá prosseguiu: a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom foram falar com ele. Eliseu disse ao rei de Israel: nada tenho a ver com você, vai consultar os profetas do seu pai e da sua mãe. Mas o rei de Israel insistiu: não, pois foi o Senhor que nos ajuntou, 3 reis, para entregar-nos às mãos de Moabe. Então Eliseu disse: juro pelo nome do Senhor dos exércitos a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Mas agora traga-me um arpista. Eu vou trocar essa palavra por uma que tem uma outra tradução que diz: traga-me um tangedor. Mas agora traga-me um tangedor. E enquanto o tangedor estava tangendo, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. E ele disse: assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas neste vale. Pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva, contudo, este vale ficará cheio de água, e vocês e seus rebanhos e seus outros animais beberão. Mas para o Senhor isso ainda é pouco, ele também entregará Moabe nas suas mãos. Vocês destruirão todas as suas cidades fortificadas e todas as suas cidades importantes, derrubarão toda a árvore frutífera, tamparão todas as fontes e encherão de pedra todas as terras de cultivo.
No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo de direção de Edom e alagou a região. Feche os seus olhos. Fale com o Senhor, peça para que Ele possa revelar essa palavra no seu coração nessa noite, e que nós todos possamos sair daqui impactados por aquilo que Deus tem a falar no nosso coração. Pai, nós estamos diante da Sua palavra, a Sua palavra que não mente, a Sua palavra que é poder. Nós, Senhor, ó Deus, humildemente te pedimos, fale conosco nessa noite, que nós possamos sair, Senhor, ó Deus, desta casa, Pai, com o coração ardendo, com a alma, Senhor, ó Deus, transformada, desafiados a uma mudança de vida, mais apaixonados pelo Senhor. Traga, Senhor, revelação, tenha misericórdia da minha vida e que eu não venha macular a Tua palavra, mas aquilo que o Senhor tem a revelar nos nossos corações possam ser trazido nesta noite. Nós colocamos nas Tuas mãos tudo aquilo que deixamos para fora da igreja, os nossos familiares, os nossos bens, patrimônios, talvez alguma situação difícil que deixamos em casa. Nós pedimos que os anjos do Senhor possam estar lá agora, porque esse momento nós queremos dedicar ao Senhor. Fale conosco, nós estamos abertos a Te ouvir, em o nome de Jesus, amém. Eu quero contar uma história da Bíblia. Eu gosto das histórias que tem na palavra do Senhor. Esse texto ele foi um pouco extenso, mas ele não é difícil de entender. Eu separei uma imagem, vou pedir o pessoal da mídia para poder projetar. Essa imagem vai me auxiliar na ilustração desse texto que nós lemos, e eu quero também que ele sirva como uma memória, uma imagem daquilo que foi falado, para que você fixe bem o recado que Deus tem para nos dar. Esse aqui é um mapa de Israel. Hoje, se você comparar o mapa de Israel hoje, você vai ver que ele está um pouco, esse aqui está maior. O tamanho territorial de Israel hoje é menor. Mas na época do texto que nós acabamos de ler, essa era a região de Israel. Aqui você vê que Israel está dividido em duas partes, mas nem sempre Israel foi dividido em dois. Quando o povo de Deus saiu do Egito e entrou na terra de Canaã, eles povoaram todo esse espaço aqui. E esse espaço foi dividido em tribos, 12 tribos, dada aos filhos de Israel, e é por isso que ali se chama Israel, porque os filhos de Israel povoaram essa terra de Canaã. Deus levanta ali um rei chamado Saul. Saul governaria todo o reino, todo o território, porém Saul fez o que era mal aos olhos do Senhor. E por conta disso ele perdeu o trono. Deus então levanta um outro rei chamado Davi, que foi o segundo rei. Este sim foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Não porque ele não pecava, não porque ele era perfeito, mas porque ele tinha um coração humilde, ele tinha um coração derramado, entregue ao Senhor. Para cada erro e para cada pecado havia um pedido de perdão, e ele não permanecia nos seus erros. Davi, ele foi um homem tão próximo de Deus, que Deus decidiu fazer uma aliança com ele, e disse: Davi, porque eu te amo, a partir de hoje, sempre, eternamente, a sua família terá uma cadeira no reino de Israel. Se nós abrirmos o livro de Mateus, no capítulo 1, nós vamos ver a genealogia de Jesus, de Adão até Cristo. E você vai ver que no meio dessa genealogia passa por Davi. Com isso, Deus estava cumprindo a promessa, que o reino que foi estabelecido por Deus e que passou por Davi permaneceria para sempre na dinastia, nos descendentes de Davi. Jesus, ele foi descendente de Davi. Jesus, ele fazia parte da raiz de Davi. Essa foi uma promessa que Deus fez para ele por conta do coração quebrantado que Davi tinha.
Davi morre e o seu filho, Salomão, assume o trono. Um péssimo rei, fez o que era errado aos olhos do Senhor, e olha que no começo do reinado dele, ele recebeu sabedoria. Mas o próprio Salomão reconhece que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Não adianta nós termos inteligência, eloquência, capacidade técnica, se nós não temermos ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e Salomão não utilizou isso. Teve várias mulheres de outros povos, coisa que Deus já tinha proibido, que o povo de Deus ele se relacionasse com outros povos. Ele teve mais de 1000 mulheres. Essas mulheres que Salomão teve trouxeram para Israel a adoração a outros deuses, o que fez Deus entristecer com Salomão. Salomão então morre, e agora vem o 4º rei de Israel, filho de Salomão, chamado Roboão. No dia em que Roboão seria proclamado rei aqui na cidade de Jerusalém, o povo se reuniu e perguntou: Roboão, como que você vai nos governar? Como Davi, seu avô? Ou como Salomão, seu pai? E Roboão disse para ele que se a medida mais pesada do pai dele fosse da espessura de um dedo mínimo, a medida mais fraca dele seria da medida de uma cintura. Faça uma comparação. Com isso, ele estava dizendo que o reino e a maneira dele governar seria muito pior do que Salomão. E isso entristeceu o coração de Deus. Deus então decide tirar parte do trono, parte do reino das mãos de Roboão. E eu creio que Deus só não tirou todo o reinado das mãos dele, porque Deus tinha uma promessa com Davi. E ele disse que para sempre a Davi teria uma cadeira no reino de Israel. Daí a importância, meu amado, de você e eu guardarmos os nossos filhos, guardarmos a nossa vida, para que a gente possa viver bem com Deus, mas para que os nossos filhos também possam ser abençoados. Nós podemos dar boas escolas, nós podemos dar uma qualidade de vida boa, nós podemos deixar uma boa herança, mas não existe herança maior de um pai que ama o seu filho do que dar a ele Jesus, do que dar a ele a palavra, do que dar a ele Deus. O Senhor, ele deve ser a nossa herança. Por conta de Davi, Deus então deixa 2 tribos com Roboão, e as outras 10 tribos ficam na parte de cima, compondo o reino do norte. Essa parte de baixo foi chamada o reino de Judá, ou reino do sul. E essa parte continuou chamando Israel, e o reino do norte. Deus dá a um homem chamado Jeroboão esse reino aqui, o primeiro rei da parte de cima, chamado Jeroboão. E Deus diz para Jeroboão: se você fizer assim como Davi fez, eu também vou fazer com você, igual eu fiz com Davi. Eu vou dar uma cadeira para você aqui em Israel, e para sempre você vai governar. Infelizmente, Roboão não foi como Davi. Logo no começo do reinado de Jeroboão, ele não quis que o povo de Israel viesse aqui em Jerusalém, porque o templo estava aqui. E ele pensou: se eu deixar o povo de Israel ir adorar o Senhor lá em Judá, pode ser que eles não queiram voltar. Então ele teve uma ideia brilhante, ele criou 2 bezerros de ouro, deixou um em Dan e outro em Betel. E ele disse para o povo israelita: israelitas, esse aqui é o Deus que tirou vocês do Egito. Meu amado, olha o que Jeroboão fez. Ele acaba de receber um reino nas mãos. Ele acaba de receber uma promessa de Deus que a descendência dele permaneceria para sempre ali no reino. Ao invés dele dar a glória a Deus, ao invés dele dar a honra a Deus, por uma questão egoísta, e esse egoísmo nós vemos hoje nos nossos dias em determinadas igrejas, em determinados agrupamentos, de pessoas que falam: olha, você não pode ir em outra igreja, ou só essa igreja aqui é que tem Deus.
e acaba impondo para o povo: você não pode sair daqui, porque se sair daqui você vai estar debaixo de maldição. Era mais ou menos isso que Jeroboão fez. E aí ele arrumou um recurso de uma imagem idólatra para poder atrair a atenção daquele povo para aquele objeto, para que eles não viessem até Jerusalém, não viessem até o templo. Isso entristeceu o coração de Deus. E Deus disse: Jeroboão, por conta disso eu vou tirar de você o reino. A dinastia de Jeroboão, ela se encerrou no filho dele. Dinastia, eu não sei se todo mundo sabe o que é. Dinastia é aquela sequência de pai para filho num reino. Aqui no Brasil nós temos um presidente que há 4 anos é trocado por uma eleição. No caso de Israel era uma monarquia. Havia um rei e a família desse rei perpetuaria no poder. Então essa sequência de pai para filho, se chama dinastia. Deus então destrói a dinastia de Jeroboão. E ele levanta, então, um outro rei chamado Baasa, que também cometeu pecados ao Senhor. E Deus também destrói a dinastia de Baasa no seu segundo filho. Surgiria uma terceira dinastia aqui em Israel, que era de Zinri, mas ele teve um fim trágico. O reinado dele durou apenas 7 dias. Ele foi declarado rei, daí 7 dias ele entrou para o palácio, se trancou lá dentro, colocou fogo e se suicidou. Então, a quarta, de Zinri não foi dinastia porque ele não teve filho. Então, a quarta família, a quarta geração de reis que Israel teve, foi desse homem chamado Onri. E essa aqui foi a dinastia dele, que durou 3 gerações. Onri, ele era o comandante do exército na época que Zinri morreu. Zinri morreu, então ele era um rei valente, um rei vitorioso e um rei virtuoso. Ele tinha a admiração e o respeito pelos seus liderados, então eles já colocaram Onri como rei de Israel. Onri, ele foi um bom rei político e militar, um péssimo rei espiritual. Na verdade, todos os reis que passaram aqui em Israel, a Bíblia diz que nenhum agradou a Deus. Foram 19 reis que passaram por aqui, desde Jeroboão até Israel ser destruído pelo Império Assírio. 19 reis passaram, nenhum agradou ao Senhor. Então, Onri, também não agradando a Deus, mas foi um excelente militar, um excelente político, e ele teve, no mínimo, 2 atitudes que trouxe muita prosperidade para Israel. A primeira, ele trocou a capital de Israel, que era em Tírzia, e passou para Samaria. Provavelmente você já ouviu falar que de samaritanos e de judeus, foi por conta de Onri que essa cidade se tornou evidente em Israel. Ele comprou um terreno e ali ele estabeleceu a cidade chamada Samaria. Samaria ficava num alto. Então, estrategicamente, era um bom lugar, porque eles conseguiriam ver se os inimigos viriam atacar eles. E outra, Samaria, ela ficava numa rota comercial, o que favoreceu para negócios e o que trouxe mais prosperidade para o reino. Então, Onri foi muito conhecido por isso, por ter colocado Samaria como capital do reino de Israel. E um outro ponto fundamental, que é agora que tem a ver com a palavra, é que Onri fez guerra com esse reino aqui, ó. O reino de Moabe. O exército de Israel dominou Moabe, venceu Moabe e obrigou Moabe a pagar imposto para Israel. Era tipo, se você não pagar, eu vou te destruir, então pague. E durante todo o reinado de Onri, Moabe pagou imposto para Israel. Está dando para entender o que eu estou falando? Amém? Está dando para acompanhar a história? Eu me empolgo com as histórias. Onri morreu e veio Acabe.
para reinar em Israel. A Bíblia diz que Acabe foi o rei mais perverso que Israel teve. Acabe casou com uma princesa fenícia chamada Jezabel. Jezabel trouxe para Israel o culto, a adoração a dois deuses, a Baal e a Azerá. Acabe não só aceitou a adoração desse Deus aqui em Israel, como também institucionalizou o culto a eles. Ele patrocinou o pagamento dos sacerdotes, a construção dos templos, dos locais de adoração a esse Deus. Acabe foi um péssimo servo de Deus, mas também, assim como seu pai, foi um excelente líder militar, um excelente político. Durante os 22 anos que Acabe reinou em Israel, Moabe continuou pagando tributo para Israel. Acabe morre e vem o filho dele, Acasias, assumir o trono. E a Bíblia diz que Acasias fez igualzinho o pai dele fez. Acasias só não foi mais perverso do que o pai, porque ele teve uma morte prematura. Com 2 anos de reinado, ele chegou na sacada, lá na varanda do palácio, desequilibrou e caiu. E isso ele se feriu gravemente. E aí ele ficou na cama. Quando ele estava doente, ele mandou chamar os profetas de Baal, para que pudesse orar, interceder por ele. Isso acendeu a ira de Deus. E Deus mandou Elias, que nessa época ele era contemporâneo, Elias o profeta, ele foi e interceptou esses profetas de Baal e disse: acaso não existe Deus em Israel? Para que o rei possa consultar? Esses dias atrás eu tive uma questão de saúde, e eu acho que quem nunca, né? Eu peguei a inteligência artificial e eu fui ver qual que poderia ser a consequência dali para frente daquilo. Essa era a minha intenção. E quando eu abri, o Espírito Santo, ele me cobrou. E ele disse: acaso não existe um Deus em Israel em que você possa confiar? Por mais que os algoritmos digam uma previsão, te dê um prognóstico, a sua vida está nas mãos do Senhor. E o que Ele determinar, isso Ele fará. Eu me arrependi, fechei, não consultei, e fiquei com essa palavra. Porque nós somos levados, às vezes, a ir pela palavra do médico, ir pela palavra do amigo, ir pela palavra do irmão mais crente, ir pela palavra do colega. Mas nós não buscamos quem realmente pode dar destino para a nossa vida. Deus, Ele pode fazer isso. Acasias não ficou feliz pela intercepção de Elias. E ele manda matar Elias. E os profetas que vão lá para poder mandar Elias, parte deles morre, parte deles se rende. Deus então fala: Elias, vai lá no palácio, que eu quero que você entregue uma palavra para Acasias. Elias então entra no palácio e diz: porque você não buscou o Senhor, da cama que subiste, você não vai descer dela. E Acasias morre com 2 anos de reinado. Acasias não tinha filho. Para que não se perdesse a dinastia de Onre, então o irmão mais velho, logo abaixo de Acasias, foi proclamado rei. E aqui que começa o texto que nós lemos agora há pouco. Quando Jorão se tornou rei, o rei de Moabe disse: eu não vou pagar mais nada para Israel. Amados, quantos cristãos dentro da igreja estão vivendo como Jorão? O diabo respeita o avô, o joelho da avó. O diabo respeita o joelho do pai, o joelho da mãe, o joelho do irmão. Mas o diabo não respeitou o Jorão. Eu não sei se você já viu um texto que está lá em Atos, que fala sobre o Novo Testamento, que se chamava Cebas. E era comum naquela época ali a manifestação de demônios. E os filhos de Cebas falaram assim: não,
Não precisa chamar ninguém da igreja, não, deixa que a gente vai expulsar o demônio. Os filhos de servos então foram lá e disseram: em nome do Jesus de Paulo, nós te conjuramos, sai da vida dele. A Bíblia diz que o endemoniado olhou para os filhos de servos e falou: pera lá, Paulo, eu sei quem é, Jesus, eu sei quem é, mas e vocês? Quem são? A Bíblia diz que o endemoniado bateu tanto neles, deu nele um couro, que eles saíram de lá pelado. Apanharam tanto que as roupas deles foram arrancadas. A autoridade, olha, a primeira ministração que eu ouvi quando eu entrei nessa igreja da pastora, ela falava sobre posicionamento. Nós, como cristãos, devemos nos posicionar como aquilo que nós somos, filhos de Deus, do Todo-Poderoso, Santo Deus de Israel. Nós não somos filhos de um rei morto, nós não somos filhos de um herói da pátria, nós somos filhos de um Deus vivo e precisamos nos posicionar como tal, para que o diabo ele olhe para nós e ele nos respeite. Quantas pessoas o diabo tem cirandado na vida porque não respeita, assim como não respeitou Jorão. E qual foi a atitude de Jorão? Ao invés dele buscar o Senhor, ao invés dele clamar ao Senhor, Jorão vai até esse homem aqui, Josafá. Josafá, nessa época, era rei de Judá. E ele fala: Josafá, Moabe se levantou contra mim. Você vai comigo nessa guerra? A Bíblia diz que Josafá, sim, era um homem temente a Deus. Josafá não fazia como Jorão, que adorava os deuses de Jeroboão, os deuses do pai dele. Josafá adorava um Deus vivo, era um homem de Deus. Porém, infelizmente, Josafá, ele ficou conhecido por fazer alianças equivocadas, alianças erradas. Quando Jorão pede: você vai comigo? A primeira coisa que ele fala: sim. O meu povo será o seu povo, o meu exército será o seu exército, eu vou com você nessa guerra. Esses dias eu assisti uma ministração do Billy Graham, eu não sei se todos aqui conhecem, ele já é falecido, foi um evangelista muito famoso na década de 70, de 80. Eu vi a minha mãe, quando criança, assistir as pregações dele, Jimmy Swaggart, e eu cresci nessa escola. E eu estava assistindo recentemente, há uns 2, 3 semanas, uma ministração de Billy Graham, e ele dizia assim: não ore por cura antes de você saber por que a pessoa está doente. Porque às vezes o mal que está sobre aquela pessoa é consequência de um pecado que depende de uma mudança de vida, e não apenas de eu falar: Deus cura. Porque eu vou falar Deus cura e Deus não vai curar. E aí aquela pessoa pode se sentir enganada e a minha fé pode também ser abalada, para eu pensar: Deus não curou. Eu falei as promessas que estavam na Bíblia. Josafá não deveria se aliançar de uma hora para outra, de uma vez com Jorão. Como um cristão prudente que você e eu somos, ele deveria ter falado assim: você já falou com Deus? Você já orou? O que Deus falou com você? Quando você buscou a Deus, o que Deus falou com você? Porque não é errado nós buscarmos a ajuda espiritual de outra pessoa. Não, nós devemos fazer isso. A palavra de Deus diz que nós devemos carregar os fardos uns dos outros. Mas o que eu não posso é dar a responsabilidade da minha vida espiritual nas mãos de uma outra pessoa. Eu é que conduzo a minha vida espiritual. Não depende da placa da igreja, não depende de um irmão. A minha vida espiritual é minha. Eu é quem vou prestar contas para Deus no dia do juízo. Portanto, eu preciso buscar essa intimidade. Eu preciso buscar essa unidade. Mas, às vezes, nós vamos sim precisar pedir ajuda ao outro. E peça. Às vezes, o outro vai vir pedir ajuda a nós. Ajude, mas com sabedoria. Por quê? Você já conversou? Porque senão eu vou me aliançar com alguém. Uma das primeiras ministrações que a gente ouviu aqui no Casados com uma Missão foi: nem toda mesa eu devo me sentar.
Nem toda mesa eu devo participar. Eu não devo me aliançar com qualquer pessoa. Olha o resultado. Josafá, então, aceita isso com Jorão. Nós vamos juntos. Nessa época, esse país aqui embaixo, olha, o reino de Edom, era vassalo do reino de Judá. Davi conquistou o reino de Edom há muitos anos atrás. E Edom ainda era subjugado por Judá. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos ser cabeça e não devemos ser cauda, porque cauda só se lasca. Além do reino de Edom já ter o problema de ser dominado pelo reino de Judá, agora o reino de Judá manda ele ir fazer guerra com o reino de Moabe, sem ele ter responsabilidade nenhuma. Ele entrou de gaiato nessa história. Mas aí junta o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e os três vão fazer guerra contra Moabe. Josafá então pergunta para Jorão: Jorão, por qual caminho nós vamos? Não precisa ser expert em guerra ou em geografia para ver que o caminho mais perto de Israel para chegar a Moabe é por aqui, é por essa região. Mas o que Jorão fala? Nós vamos seguir pelo deserto de Edom. Eles desceram aqui, vieram aqui por baixo para poder subir até a Moabe, o reino de Moabe. Essa parte aqui, ela é desértica. E isso vem para trazer à luz uma coisa que acontece conosco, quando nós não buscamos direção de Deus no caminho que nós devemos seguir, nós fazemos as piores escolhas que nós podemos ter. Os piores caminhos que nós podemos seguir, nós vamos passar por eles se nós não tivermos direção de Deus. As piores alianças que nós tivermos, que é possível fazer, nós vamos fazer se não tivermos a direção de Deus. O resultado: o reino de Israel, o reino de Judá e o reino de Edom, marchando 7 dias de caminhada aqui, perdeu o mantimento, não tinha mais água. Não dava para voltar para Edom, porque eles iam morrer no meio do caminho. Não dava para chegar a Moabe, porque ou morreriam no meio do caminho, ou então, por conta da falta d'água, da sequidão, da necessidade, eles seriam facilmente capturados e destruídos por Moabe. E aí Jorão, o responsável por isso tudo, poderia ter uma atitude humilde e falar: Deus, perdoa. A situação que eu estou vivendo na minha vida foi eu que provoquei, me perdoa, Senhor. Tem misericórdia da minha vida. Jorão fez isso? Não. O que Jorão fez? Deus trouxe nós três aqui para morrer no deserto. Pior do que não buscar a direção de Deus é atribuir a consequência dos nossos erros a Deus. Quantas pessoas já falaram assim: se Deus fosse bom, isso não teria acontecido. Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. E essa é a causa de não sermos consumidos, ela se renova a cada manhã. São os nossos pecados que fazem separação de Deus, não é Deus. Ele é que sabe os pensamentos que tem ao nosso respeito, pensamentos de paz, pensamentos de vida, pensamentos de prosperidade. É isso que Deus tem para nós. Se o mal que nos sobrevém, nós precisamos pedir: Deus, me mostra o caminho. O pastor Ivair pregou aqui na quarta-feira e ele muito bem disse que existem tempestades na nossa vida que vêm porque nós provocamos. Existem tempestades que vêm na nossa vida porque Deus permite a gente passar. E existem tempestades nas nossas vidas que nós vamos participar porque nós estamos acompanhando alguém, nós estamos do lado de alguém. Sabe, seja lá qual for o problema, a situação, seja lá qual for o deserto que nós estivermos, Deus pode ouvir o nosso clamor e nos tirar daquilo ali. Mas para isso nós precisamos reconhecer o nosso erro, a nossa culpa, onde nós falhamos. Josafá, então,
o rei de Judá, sensato, ele vai e diz: por acaso não tem aqui alguém que possa clamar ao Senhor em nosso favor? E alguém disse: está aqui Eliseu. E aí naquela hora da leitura, eu falei para trocar, porque eu acho que a outra versão, ela é melhor de se explicar. E disseram: aqui existe um profeta sim, ele se chama Eliseu, e é aquele que deitava a água nas mãos de Elias. Eu vou abrir um parênteses aqui, eu vou parar essa história que eu estou contando, e vou contar uma outra, essa de Elias e Eliseu. O pastor Ivaí também na quarta-feira aqui muito bem falou de Eliseu, um homem próspero, um empresário, bem-sucedido, que foi chamado para o ministério. Ele abriu mão da carreira, ele abriu mão das posses que ele tinha, para poder servir ao Senhor, para poder trabalhar para o reino. E o ato que Eliseu fazia era assim: imagina que Elias vai comer, caminharam, e eles lá vão comer. E Eliseu ia e falava assim: não, peraí, Elias, não come ainda não, estica as mãos. Elias parava as mãos, ele pegava um jarro e deitava a água nas mãos, para que Elias pudesse lavar. O servir não é bajulação. Eu aprendi e tenho aprendido que a humildade, o serviço, o facilitar para outra pessoa, independente do que seja, o ser um facilitador, legitima um profeta, legitima alguém que vai receber uma unção dobrada. O que fez Eliseu ser profeta foi o fato dele andar com Elias e dele auxiliar, como está na versão que a gente leu aqui. Ele auxiliava Elias. Isso deu a ele legalidade para poder assumir a responsabilidade que estava sobre Elias. E Elias teve um ministério nacional. O tempo que ele profetizou foi dentro do reino de Israel. Eliseu agora, esse milagre aqui que a gente leu, é o quarto milagre que Eliseu operou. Deus operou através dele. E agora Eliseu está tendo um ministério internacional. Ele está tendo um ministério com mais países. A unção dobrada que veio sobre Eliseu projetou ele para além das fronteiras, mas isso dependeu da humildade. É um copo de água que às vezes sem querer derrama, alguém vai lá e pega o pano e limpa. É uma criança que às vezes se perdeu ali dos teens e você direciona ela. É o cuidado, é a atenção que nós damos, e esse servir é estar atento à obra do Senhor, atento ao que está acontecendo e correr para poder derramar a água. Isso nos legitima como servos. Jesus, ele disse isso: eu não vim para ser servido, eu vim foi para servir. A minha mãe, ela já está na glória, e ela tinha um ditado que é: quem não vive para servir, não serve para viver. E eu aprendi isso desde criança. Meu irmão e eu, nós aprendemos que quem não vive para servir, não serve para viver. Foi isso que o Senhor Jesus nos ensinou. Então, quando os 3 reis chamaram Eliseu, Eliseu estava bravo, porque ele sabia que esse problema que estava acontecendo aqui no deserto era culpa exclusiva de Jorão. Se Jorão tivesse buscado a Deus, e olha para você ver, na Bíblia, nós não vamos encontrar uma guerra em Israel de Onre até Jorão, dá 36 anos. Nós não vamos ler nesse período aqui que Israel fez guerra com algum país e sofreu uma baixa muito grande no seu contingente. Não, ou seja, o mesmo exército que Onre tinha,
que Acabe teve, que Acasias teve, o mesmo exército que fez Moabe ser subjugado, estava com Jorão. Porém, Jorão se esqueceu do Deus de Israel, se esqueceu que ele tinha um exército poderoso, fez aliança com outras pessoas e foi buscar um caminho que Deus não tinha dirigido. Eliseu estava furioso por conta disso. Os 3 reis, então, vão até Eliseu, e Eliseu diz para eles: olha, eu não tenho nada a ver com isso. Jorão, vai buscar o Deus dos seus pais, vai buscar Baal, vai buscar Azerá. E aí Jorão de novo coloca a culpa em Deus: eu não posso, porque foi Deus que me colocou, Deus que trouxe a gente aqui para morrer. Se Deus amasse, Ele não deixaria a gente aqui perder. E Eliseu diz para Jorão: Jorão, se não fosse o fato de Josafá estar aqui, eu nem atenção ia te dar, eu nem ia olhar para a sua cara. Mas porque Josafá, eu sei que ele é um homem de Deus, porque ele também está aqui, eu vou ouvir. Eu vou trazer uma palavra, eu vou trazer um recado. Mas antes disso, aqui que vai começar a pregação. Tudo isso que eu falei agora foi só uma introdução, uma contextualização. Mas a palavra deve durar uns 2, 3 minutos, porque vai ser bem rápido. Quando Eliseu estava numa terra árida, sem água, no meio de um povo incrédulo, blasfemo, Eliseu disse: eu vou trazer uma palavra, mas antes, tragam-me o tangedor. O tangedor aqui, ele pode ser um arpista, tem um outro instrumento que me fugiu, que ele também tocava, mas o tangedor é aquele músico, é aquela pessoa que estava fazendo o fundo musical enquanto o profeta trazia a palavra de Deus. Eliseu, ele não abriu a boca para trazer a palavra de Deus, enquanto não tinha do lado dele um tangedor, enquanto não tinha um músico. E aqui eu não, trazendo para o lado espiritual e para as nossas vidas, para a aplicação das nossas vidas, eu não estou dizendo de um músico, alguém que sabe tocar instrumento. Eu não estou dizendo de uma pessoa só que consegue executar uma música. Mas Eliseu não abriu a boca enquanto não tinha do lado dele um adorador que pudesse adorar ao Senhor e que pudesse fazer com que a glória e a presença do Senhor viesse até aquele lugar, que atraísse a presença de Deus no meio daquele povo. Nós somos chamados como esses tangedores. O Vale das Orquídeas e as adjacências pode ser comparado como aquele deserto, uma terra árida, envolta de feitiçaria, envolta de idolatria, de religiosidade, de incredulidade. O deserto está aí. Aprove Deus trazer um profeta para esse lugar. Um casal. Deus deu a eles uma missão, uma direção, um propósito, do qual você e eu estamos alinhados nesse mesmo propósito. A terra seca está aí, o profeta está aqui, mas onde estão os tangedores? E eu não estou dizendo de músico, eu estou falando daquelas pessoas que vão atrair a presença do Senhor, que no meio do louvor vão trazer a presença do Senhor, mas fora daqui da igreja também estão buscando ao Senhor, buscando atrair a presença dEle, buscando atrair a graça de Deus. E quando nós nos reunimos, é tanta glória que sobe que Deus vai falar: eu tenho que descer, eu tenho que falar, eu tenho que agir no meio daquele povo. Tragam os tangedores,
Porque quando os tangedores estiverem tangendo, quando os adoradores estiverem adorando, a mão do Senhor virá sobre o profeta e vai dar a direção. É esse o caminho, é por aqui que nós vamos. E não só o profeta, não só os tangedores, mas todos aqueles reinos e todos aqueles que estão ali vão receber a graça que veio sobre o profeta. Deus colocou essa palavra no meu coração. Eu quero convidar o pessoal do louvor para vir aqui. Nós vamos tirar um momento para tanger para o Senhor. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos adorar. O texto que nós lemos, ele continua dizendo assim, que enquanto o tangedor tangia, a mão do Senhor veio sobre o profeta. E Deus deu a direção para o profeta, e o profeta diz, abram as valas, cavam os poços no deserto, façam um ato profético, algo inimaginável. Comece a agir, comece a fazer desse e daquele jeito. Não vai ter vento, não vai ter chuva, não vai ter trovão, mas as águas vão vir. E essas águas vão encher os seus poços, e vai saciar cada um daquele que beber desta água, e não só aqueles que beberem, mas vai atrair aqueles que estão ao redor para também beber desta água, e nós teremos uma geração saciada, uma geração de sedentos realmente cheias da água do Senhor, realmente saciadas daquela água que jorra do trono, daquela água que vem do altar e desce por toda a terra. Feche os seus olhos, meu amado. Faça isso. Adore ao Senhor. Tanja nesse momento a Ele. O deserto está aqui. A mão do Senhor também está aqui, mas onde estão aqueles que vão atrair a presença do Senhor neste lugar? Você pode sentir esta presença, você pode adorar a Ele, você pode sentir esse toque. Deus, Ele não olhou em que situação que foi levado aquele povo. Deus não olhou o pecado de Jorão, Deus não olhou o pecado do povo. Mas assim que começou o tangedor a tanger, assim que a adoração começou a subir, a mão do Senhor veio e trouxe novidade para aquele local. Aquelas pessoas que estavam morrendo foram vivas, aquelas pessoas que estavam perdendo a vida foram renovadas, as cadeias foram quebradas, o mal que estava sobre elas foi dissipado, porque a adoração subiu, e a palavra do Senhor desceu, a direção chegou, e eles foram cheios, adore. Aleluia. A mão do Senhor veio, a mão do Senhor desceu, e Deus deu escape no meio do deserto. Deus, Ele não só restaurou a saúde, mas Deus deu direção para aquele povo, e Deus entregou os inimigos nas mãos dele. Deus deu vitória para aquele povo. Deus é o Deus que opera no passado, é o Deus que opera nos nossos dias, meu amado. Aleluia. Meu amado, não se esqueça disso. Atraia ao Senhor a adoração, não só dentro da igreja, mas aonde quer que você vá. Não importa o deserto, você será um canal de bênção para que outras pessoas possam se saciar, para que outras pessoas possam ser cheias daquilo que você provocou, do milagre que você provocou na sua vida e na vida daqueles que estão ao seu redor. Aleluia.